Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um dia de leitura de Como se tornar sobrenatural. Um livro transformador, se assim você o permitir. É um livro que fala de física quântica, neurociência, meditação, experiências incríveis, práticas maravilhosas que você exercitando vai deixar de ser quem você é. Ou ser quem realmente você é. Aí depende do seu ponto de vista. Então vamos lá, meditação, espaço-tempo, tempo-espaço. Então vamos respirar fundo e mergulhar aqui nessa jornada. Comece colocando a consciência no coração. Assim que estiver ancorado no espaço em que seu coração ocupa no espaço, preste atenção à respiração. Permita que ela flua para dentro e para fora do coração, enquanto se aprofunda e relaxa. Mantendo a atenção no coração, evoque uma emoção elevada e mantenha esse sentimento por um tempo, prestando atenção à respiração. Irradie a energia para além do corpo, para o espaço. A seguir, usando qualquer música que o inspire, como a que você usou para a meditação do capítulo 5, faça aquela meditação para tirar a mente do corpo. Pegue toda a energia armazenada no corpo, como emoções de sobrevivência, e libere-a em emoções elevadas, usando um nível de intensidade maior do que o do corpo comumente. Nos próximos 10 a 15 minutos, ouça uma ou duas músicas sem letra que induzam o transe. Torne-se consciência pura. Ninguém, corpo nenhum, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum, projetando-se como consciência dentro do campo unificado. É hora de se conectar à consciência de todas as pessoas, todos os corpos, todas as coisas, todos os lugares, em todo o tempo, unificando-se com uma consciência maior no campo unificado. Tudo o que você precisa fazer é tomar consciência do campo, prestar atenção nele, permanecer presente nele e senti-lo momento a momento. Você vai começar a sentir mais totalidade e unicidade, o que vai se refletir em sua biologia, porque o corpo experimenta a energia mais coerente se movendo através dele, e você constrói seu campo de energia. Mantenha esse estado por 10 a 20 minutos, entregando-se cada vez mais profundamente. Quando terminar, traga a consciência de volta para o novo corpo, um novo ambiente e um tempo totalmente novo. Capítulo 12. A glândula pineal. Você já sabe que quando transpomos como consciência o mundo dos sentidos da realidade tridimensional, podemos acessar frequências que transportam informações específicas além da vibração da matéria e da velocidade da luz. Quando isso acontece, o cérebro processa amplitudes extremamente altas de energia. Medimos e observamos esse fenômeno repetidamente nas leituras cerebrais de nossos alunos avançados. Você também aprendeu que, quando há um aumento de energia no cérebro, sempre há um aumento na consciência e na percepção, e vice-versa. De fato, é muito difícil determinar se é a energia ou o nível de consciência
que causa as mensurações extremas. Mas acho que não podemos separar os dois, porque você não pode ter uma alteração na energia sem uma alteração na consciência, ou uma alteração na frequência sem uma alteração na informação. À medida que você se conecta a níveis mais profundos do campo unificado, o cérebro é ativado por uma energia maior que transporta informações específicas na forma de pensamentos e imagens. O cérebro, então, literalmente rastreia e registra esse profundo acontecimento interno. E para a pessoa que vivencia a experiência, o que quer que aconteça na mente parece mais real do que qualquer acontecimento externo passado. Nesse momento, o aumento de energia na forma de uma emoção poderosíssima captura toda a atenção da mente. É nesse instante que o cérebro e corpo recebem uma atualização biológica. Se alguém pode sentar em uma cadeira com os olhos fechados em meditação e ter uma experiência sensorial significativamente aumentada sem os sentidos, isso levanta a questão: o que acontece no cérebro para explicar esse efeito sobrenatural? A pessoa sentada imóvel percebe a experiência como mais real do que qualquer outra experiência, definida pelos sentidos, que já teve. Isso leva a mais indagações. Como podemos ter uma plena experiência sensorial amplificada sem os sentidos? Quais funções específicas do cérebro e do corpo traduzem as interações com o campo quântico em experiências interiores profundas? Em outras palavras, se podemos interagir com o campo de informação mais coerente que cria acontecimentos internos tão estimulantes, deve haver uma explicação neurológica, química e biológica para essas coerências sobrenaturais. Quais sistemas, órgãos, glândulas, tecidos, substâncias químicas, neurotransmissores e células podem provocar experiências tão intensas e profundas? Pode haver componentes fisiológicos adormecidos, só esperando para ser ativados? Quatro estados de consciência ajudam a estruturar as informações deste capítulo. O primeiro é o estado de vigília, no qual estamos acordados e conscientes. O seguinte é o sono, no qual estamos inconscientes e o corpo se restaura e repara. Depois vem o sonho, um estado alterado de consciência, no qual o corpo está catatônico, mas a mente está envolvida em imagens e simbolismos interiores. Por fim, há momentos transcendentais de consciência além da nossa compreensão da realidade. Esses eventos transcendentes parecem alterar a nós mesmos e a maneira como vemos o mundo para sempre. Quero transmitir o que sei a respeito da biologia, química e neurociência das experiências transcendentais. Vamos começar com a molécula de melatonina, responsável por tudo isso. Melatonina, o neurotransmissor do sonho. Quando você acorda de manhã e volta ao mundo dos sentidos, no momento em que seu olho percebe a luz através da íris, os receptores do nervo óptico enviam um sinal para uma parte do cérebro chamada núcleo supraquiasmático. Núcleo supraquiasmático. Este manda um sinal para a glândula pineal, que responde produzindo serotonina, o neurotransmissor diurno. Como você deve lembrar, os neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem e comunicam informações entre as células nervosas. O neurotransmissor serotonina diz ao corpo que é hora de acordar e começar o dia.
À medida que você integra informações entre todos os sentidos, a fim de criar significado entre os mundos interior e exterior, a serotonina estimula as ondas cerebrais de delta para teta, para alfa e até beta, fazendo com que você perceba novamente que está em um corpo físico, no espaço e no tempo. Assim, quando o cérebro dispara em ondas beta, você dedica a maior parte da atenção ao ambiente externo, ao corpo e ao tempo. Isso é normal. Quando a noite cai e escurece, ocorre o processo inverso, semelhante. A inibição da luz envia um sinal pela mesma rota para a pineal, mas agora a glândula transmuta a serotonina em melatonina, o neurotransmissor noturno. A produção e liberação de melatonina desacelera as ondas cerebrais de beta para alfa, deixando você sonolento, cansado e menos propenso a querer pensar ou a analisar. À medida que as ondas desaceleram para alfa, você se interessa em voltar a atenção para o mundo interno, em vez do externo. Quando o corpo enfim adormece e entra em estado catatônico, as ondas cerebrais passam de alfa para teta até delta, induzindo períodos de sonho e sono profundo e restaurador. Ao viver no ritmo do ambiente externo, no padrão diário de vigília e sono, com base no local onde vivemos no mundo, o cérebro é automaticamente levado à produção diária dessas substâncias químicas em horários muito específicos, de manhã e à noite. Isso é chamado de ritmo circadiano. Muita gente sabe que quando saímos desse ritmo natural, ficamos desorganizados, como quando viajamos para outra parte do mundo onde o sol nasce e se põe várias horas à frente do nosso fuso horário normal. Sentimos o jet lag e precisamos de algum tempo para recalibrar. Quando o corpo sai do ritmo circadiano natural, costuma levar alguns dias para se reajustar ao ritmo do nascer e pôr do sol no novo ambiente. Toda essa química é produzida a partir da interação com o mundo externo tridimensional, a partir da reação dos olhos ao sol e à frequência da luz visível. A melatonina induz o movimento rápido dos olhos, REM, uma fase do ritmo circadiano que causa sonhos. À medida que os pensamentos e o ruído mental diminuem, dando lugar ao sono e também aos sonhos, o cérebro começa a ver e perceber imagens e símbolos internos. Antes de entendermos por que a melatonina é tão importante, vamos dar uma olhada na estrutura molecular desse neurotransmissor do sonho. O processo de criação da melatonina começa com o aminoácido essencial L-triptofano, matéria-prima responsável pela produção de serotonina e melatonina. Para ser convertido em melatonina, o aminoácido deve passar por uma série de alterações químicas conhecidas como metilação. Metilação é o processo da aplicação de um carbono e três hidrogênios, conhecido como grupo metil. Há inúmeras funções críticas do corpo, como pensamento, reparo do DNA, ativação e desativação de genes, combate a infecções e assim por diante. Neste caso, a metilação participa da produção de melatonina. Na figura 12.1, vemos a metilação. Como um grupo metil é composto de elementos químicos muito estáveis, a estrutura básica dos anéis de 5 e 6 lados permanece a mesma durante a série de reações químicas. No entanto, à medida que diferentes grupos de moléculas se ligam aos anéis, eles alteram as propriedades e características da molécula. A glândula pineal
começa transmutando o L-triptofano em 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, que então se torna serotonina. A serotonina é uma molécula mais estável que o 5-HTP, capaz de se sustentar no cérebro e tem uma função mais útil, como veremos em breve. Por meio de outra reação química, a pineal converte a serotonina em N-acetilserotonina e uma reação adicional a transforma em melatonina. Tudo isso acontece na glândula pineal. Em um ciclo de 24 horas, a produção de melatonina é mais alta entre a 1 e as 4 horas. É importante lembrar disso. Processo de metilação de serotonina e melatonina. Então, aqui está a figura 12.1 que eu li agora, transformando o aminoácido L-triptofano em serotonina e melatonina. Então, aqui na parte de cima, o L-triptofano, que se transforma em 5-hidroxitriptofano, serotonina, N-acetilserotonina e melatonina. Hoje sabemos que existe uma relação inversa entre os hormônios adrenais e a melatonina. À medida que os níveis de cortisol adrenal aumentam, os níveis de melatonina diminuem. Por isso, não conseguimos dormir enquanto estamos estressados. Na antiguidade, isso servia como um mecanismo de segurança biológica. Por exemplo, se você fosse perseguido algumas vezes por um predador a caminho da fonte de água, ou avistasse animais de grande porte em seu território, seu corpo, em sua inteligência inata, iria querer impedir que você se tornasse uma presa. Nesses casos, sono e restauração seriam menos importantes do que sobreviver. Para ser mais direto, passar a noite inteira acordado para permanecer vivo é mais valioso do que dormir e se arriscar a morrer. Quando o corpo tenta descansar nesse estado vigilante, não chega ao sono restaurador de que precisa, porque as substâncias químicas de sobrevivência, como o cortisol, ativaram os genes de sobrevivência. Mesmo que o estressor não seja um tigre dentes de sabre, mas o relacionamento tenso com o ex-cônjuge, com quem você deve interagir diariamente, o estresse crônico mantém o sistema de sobrevivência ativado. Essa válvula de segurança não é mais adaptativa, é desadaptativa. Esse tipo de estresse crônico altera os níveis normais de melatonina e até de serotonina, tirando o corpo da homeostase. Se você diminuir os níveis de cortisol, os níveis de melatonina vão aumentar. Em outras palavras, quando você interrompe a resposta ao estresse, superando o vício emocional dessas substâncias químicas, seu corpo pode retomar projetos de construção de longo prazo, em vez de lidar constantemente com emergências percebidas. Dê uma olhada na figura 12.2 para analisar a relação entre melatonina e cortisol. Níveis altos de corticoide adrenal, níveis baixos de melatonina. Níveis baixos de corticoide adrenal, níveis altos de melatonina. A melatonina tem muitas outras aplicações interessantes. Por exemplo, foi comprovado que melhora o metabolismo de carboidratos. Isso é importante porque quando certas pessoas respondem ao estresse, o corpo armazena carboidratos como gordura, e gordura nada mais é do que energia armazenada. Isso é o resultado de genes primitivos, sinalizando o corpo para armazenar energia, caso haja fome. A melatonina também é conhecida por ajudar em caso de depressão. Foi comprovado que ela até aumenta
os níveis de DHEA, o hormônio anti-envelhecimento. Para mais dados sobre a importância da melatonina, um neurotransmissor do sonho, veja a figura 12.3. Fatos científicos sobre a melatonina. Interrompe o acesso de secreção de cortisol em resposta ao estresse. Melhora o metabolismo dos carboidratos. Reduz os níveis de triglicerídeos. Inibe a arteriosclerose, enrijecimento das artérias. Eleva a resposta imunológica celular. Eleva a resposta imunológica celular e metabólica. Diminui o desenvolvimento de certos tumores. Aumenta o tempo de vida de ratos de laboratório em 25%. Ativa o papel neuroprotetor no cérebro. Aumenta o sono REM, sono com sonhos. Estimula a remoção dos radicais livres, anti-envelhecimento e antioxidante. Promove o reparo e a replicação de DNA. Esses são alguns dos benefícios da melatonina. Será que é importante para nós? Agora vamos aprofundar sua compreensão de todas as informações que estudou neste livro até aqui. Ativação da glândula pineal. Durante anos, passei um tempo enorme estudando a glândula pineal e procurando pesquisadores que faziam medições detalhadas de seus metabólitos e tecidos. Meu interesse era relacionar minhas descobertas a alguns antigos mistérios. Um resumo em particular despertou meu interesse. A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino que secreta melatonina, responsável pelo controle fisiológico do ritmo circadiano. Foi estudada uma nova forma de biomineralização na glândula pineal humana, que consiste em pequenos cristais com menos de 20 microns de comprimento. Esses cristais são responsáveis pelo mecanismo de transdução eletromecânica e biológica na glândula pineal, devido às propriedades estruturais e piezoelétricas. São muitas palavras para digerir, mas vamos dividir em dois pontos significativos. As palavras-chave aqui, em ordem inversa, são propriedades piezoelétricas e transdutor. O efeito piezoelétrico ocorre quando você aplica pressão em determinados materiais e o estresse mecânico é transformado em uma carga elétrica. Para simplificar, a glândula pineal contém cristais de calcita, feitos de cálcio, carbono e oxigênio, que, devido à sua estrutura, manifestam esse efeito. Como uma antena, a glândula pineal tem a capacidade de se ativar eletricamente e gerar campos eletromagnéticos que podem sintonizar em informações. Esse é um ponto número 1. Além disso, da mesma maneira que uma antena pulsa em um ritmo ou frequência para responder à frequência de um sinal recebido, a glândula pineal recebe informações transportadas em campos eletromagnéticos invisíveis. Como toda frequência carrega informação, uma vez que a antena se conecta ao sinal exato do campo eletromagnético, deve haver uma maneira de converter e decodificar esse sinal em uma mensagem significativa. Isso é o que faz um transdutor. E esse é o segundo ponto. Um transdutor é qualquer coisa que recebe um sinal na forma de um tipo de energia e o converte em um sinal em outra forma. Pare um momento e olhe em volta. O espaço em que você se encontra está cheio de ondas de TV, rádio e Wi-Fi, que são diferentes faixas de frequência de energia eletromagnética invisível. Você não pode ver com os olhos,
mas elas estão aí. Por exemplo, uma antena capta uma série de frequências, transmitindo um sinal que é traduzido em uma imagem na tela da sua TV. Quando você sintoniza uma estação de FM, está sintonizando sua antena em uma frequência eletromagnética específica. A informação transportada nessa faixa de frequência é então traduzida em um sinal coerente, que é a música que você ouve com os ouvidos. Bom, nosso tempo está terminando, então vamos ficar por aqui em mais esse dia de leitura. E se você chegou até aqui pela primeira vez, fica o convite para se inscrever no canal, ativar o sininho e acessar a playlist para conhecer este livro desde o início. E você pode maratonar todos esses vídeos, né, que são vídeos curtos, até nos acompanhar aqui ao vivo, caso queira. Se você quiser acompanhar ao vivo, deixe sua vontade nos comentários e receberá um link de WhatsApp. E agora vamos para os nossos comentários lá nesse grupo de WhatsApp. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.